Eu tenho que comentar a notícia, que foi a notícia que deveria ser a notícia mais importante do momento, né? Porque eu disse no Paulo Figueiredo Show da semana passada para que vocês prestassem atenção na capa de uma revista de grande circulação no Brasil. Eu até disse que ia sair na quarta-feira, porque ia sair na quarta-feira, mas aí por uma questão logística acabou saindo na quinta, que é quando normalmente saem as capas da revista Veja. E veio esta reportagem da revista Veja, deveria até ter botado a capa aí, né, gente, pelo amor de Deus, expondo que o Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, havia mentido sobre não ter utilizado redes sociais de terceiro para entrar em contato com outras pessoas, como nós veremos agora. Mas, obviamente, eu disse que essa reportagem e a capa da Veja iam sair, não porque eu tenho poderes telepáticos, não tenho aqui o dom da premonição, mas é porque eu tenho boas informações, principalmente na imprensa. Então, se eu falar aqui, gente, que alguma coisa vai acontecer, viu, Carlos Bolsonaro, meu querido? Toda vez que eu falar alguma coisa, é porque geralmente eu sei do que eu estou falando. Vocês estão acostumados com esses caras que falam de orelhada? Normalmente eu sei do que eu estou falando. Então saiu essa reportagem da Veja, e aí, como eu disse, o que demonstra a reportagem? Que a delação, colaboração, eu prefiro o termo colaboração, já explico por quê, do Mauro Cid foi obtida debaixo de tortura dos seus familiares, e que era absolutamente fajuta. A defesa do Mauro Cid tomou uma atitude que eu não consigo imaginar como pode ser tão burra, dizendo que ele não estava mentindo, que a revista estava mentindo, e que ele não havia feito contato nenhum, que ia pedir providência ao Supremo Tribunal Federal, etc, etc. E eis que vem uma nova reportagem da Veja, escrita pelo bom Robson Morim, o seguinte: Mauro Cid, primeiro veio não está aqui no nosso script, mas deveria estar, porque na própria semana seguinte, quando a Veja disse que não havia, que esse contato não deveria, quando Mauro Cid disse à Veja que aqueles documentos eram falsos, a Veja publicou mais material, inclusive com a foto do Cid, e outras fotos eles não publicaram de eventos familiares, etc, etc. E hoje veio essa nova informação de que, na verdade, a fonte das informações foram um dos advogados dos réus do plano de golpe da Disney. E o que diz o texto? Vou ler aqui para vocês. Defensor do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, e um dos réus na ação do golpe de Estado que tramita no STF, o advogado Eduardo Kuntz apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir do perfil Gabriela R702 no Instagram. E só abrindo um parênteses aqui, antes de eu continuar lendo a reportagem, esse perfil, o Gabriela R702, é o mesmo perfil sobre o qual perguntou ao Mauro Cid o doutor Celso Villar, advogado do presidente Bolsonaro. Naquela ocasião, o Cid negou ter mantido qualquer tipo de contato através daquele perfil, ou seja, o Cid não estava falando a verdade. Quando o colaborador mente, a delação premiada tem que cair por terra. Não é uma opção. Mas retomando a leitura da matéria. Diz aqui: Kuntz é o interlocutor de Cid nas mensagens reveladas por Veja que comprovam transgressões durante a delação. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa prévia de Câmara, o advogado... Perdão. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa prévia de Câmara, o advogado pede que o ministro anule o acordo do tenente-coronel por falta de voluntariedade e retire do processo as provas obtidas a partir do acerto. Porra, é evidente. O cara está dizendo a um advogado pedindo socorro a um advogado de um amigo, Coronel Câmara, amigo do Mauro Cid, o cara pedindo socorro, dizendo: eu estou sob tortura, me ajudem. Eu estou sob tortura, estão ameaçando a minha família. E diz a reportagem, continua: o fato do criminalista defender um dos investigados no caso em que Cid é delator torna a violação do colaborador ainda mais grave, dado que comprova que o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro compartilhou informações do seu acordo de delação com outro réu, quando, obviamente, não poderia ter feito isso. A identificação do interlocutor de Cid derruba a tese da defesa do delator, conduzida pelos advogados César Bittencourt, Jair Alves Pereira e Vânia Adorno Bittencourt, de que as mensagens reveladas por Veja seriam uma miserável fake news. E ainda teve, o Bittencourt ainda mandou o STF para PQP. Esse cara foi o que deu uma entrevista para como é o nome dela? Para Andréa Sadi.
E aí, no meio do caminho, o cara entra, ele recebe uma ligação, sei lá o que ele recebe, e ele começa a se autodesmentir no meio da entrevista, e é uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, onde a Andréa Sadi fala, mas o senhor acabou de falar. Ele, não, eu não. Quem falou? Ela, mas eu tenho gravado. O senhor acabou de falar. Ele, não, eu? Quem? E assim, meus amigos, eu digo para vocês que hoje a delação e os depoimentos do Mauro Cid já estavam muito ameaçados, a ponto do próprio ministro Fux ter falado sobre isso. Só que agora o advogado coronel Marcelo Câmara comprovou documentalmente. E a delação foi para o espaço. E eu já declarei aqui várias vezes, eu sou muito compreensível, eu não acho que a gente deva se ferrar, execrar o Mauro Cid. Eu disse que, e permaneço com esta tese, que esta colaboração foi obtida mediante pressão, coerção e ameaça dirigida a ele e aos seus familiares. E que ele cedeu, segundo os próprios diálogos, e disse o que a Polícia Federal e o Alexandre queriam ouvir em parte, que a narrativa, segundo ele, já estava pronta. E por que eu não critico? Porque eu falo, ora, graças a Deus as minhas filhas estão nos Estados Unidos. Se minhas filhas estivessem no Brasil e ameaçassem minhas filhas, ora, eu não sei como eu reagiria. Eu não quero viver esse dilema moral. Fico muito folgo em saber que o tenente-coronel Mauro Cid tenha tido ou pelo menos os seus familiares, tenham tido a grande ideia de ficar nos Estados Unidos, de vir para os Estados Unidos. Estão aqui, estão protegidos, e se precisarem de qualquer status de proteção, eu me ofereço a ajudar. Se precisarem de ajuda, eu me ofereço a ajudar. São pessoas reféns. Não só pessoalmente, mas também através da Imigrex, que é a minha empresa de imigração com a Ludmilla. Eu tenho absoluta certeza que a Ludmilla concordaria comigo em a gente buscar a forma de ajudar essas pessoas se fosse necessário. Mas o que precisa haver é uma compreensão clara do que nós estamos enxergando, é o fato de que foi uma colaboração obtida sob tortura. E uma pessoa sob tortura diz qualquer coisa que o carcereiro quer ouvir, seja verdade ou não. E é óbvio que ele mentiu no depoimento sobre os contatos feitos por esse Instagram. Ele ia fazer o quê? Ele ia jogar a colaboração dele por água abaixo? E eu chamo de colaboração e não delação, porque eu já disse isso. Uma delação pressupõe que a pessoa esteja acusando alguém de cometimento de crime. Então, eu delato alguém que, eu digo, fulano roubou uma caixa de urânio. Bom, esse crime, então eu estou delatando. Agora, quando a polícia chega com uma investigação e pergunta sobre determinados fatos que não são criminosos e eu colaboro com a investigação, aí é uma colaboração. E eu digo isso porque ficou claro no depoimento do Mauro Cid, pela narração dele, que nenhum crime foi cometido por parte de ninguém, muito menos do presidente Bolsonaro. Daí podem surgir aqueles defensores do golpe da Disney, o pessoal que acha que o Alexandre de Moraes está fazendo o que é certo. E aí o pessoal diz que o Cid não mentiu, mas vejam, não é mais uma questão de acreditar ou não. É fato. Observem o que disse o Cid no dia em que estava sendo inquirido no STF. De novo, confrontado pelo seu torturador. Bota o vídeo aí, Bruno. Eu queria saber, ministro, se ele utilizou perfis de mídia social para falar com jornalistas. Ele está dizendo que não conversou com ninguém. Ele nunca usou um perfil de mídia social para falar com ninguém. Algum perfil de mídia social para falar com alguém? Não, senhor. Todos os meus celulares foram apreendidos pela Polícia Federal, ministro. Todos foram apreendidos e revirados de ponta cabeça. Ele conhece um perfil Gabriela R702? Você já ouviu falar? O senhor conhece? Gabriela R702. 702. Esse perfil, eu não sei que é da minha esposa, mas Gabriela é o nome da minha esposa. E aí vem a Veja e o doutor Eduardo Kuntz e mostram que o Cid usou sim o perfil para se comunicar com outras pessoas, inclusive o próprio Kuntz. Tem a foto. E fica muito difícil, salvo aqui um pano mirabolante, e fora todo o conteúdo da colaboração que ainda era em segredo, que foi revelado anteriormente ao Dr. Kuntz, que mostram que os diálogos eram verdadeiros. E daí cai por terra a alegação da defesa do Mauro Cid de que seriam falsas as mensagens reveladas pela Veja na semana passada. Eu volto a dizer, o teor dos depoimentos estavam sendo revelados, os bastidores das audiências, e essas mensagens divulgadas são muito sérias. Vejam as mensagens não só porque provam que o Cid mentiu nessa questão do perfil no Instagram, mas porque elas entregam o esquema criminoso
desta, de fato, organização criminosa, e é para isso que o Alexandre precisará de uma anistia, dessa organização criminosa envolvendo Alexandre de Moraes e a Polícia Federal. Vejam o que diz Mauro Cid. Eles toda hora queriam jogar para o lado do golpe. Eu falava para trocar, porque não era aquilo que tinha dito. Ou seja, a Polícia Federal estava colocando coisas na boca do Mauro Cid, coisas que ele não disse, segundo ele. E vejam, eu vou relembrar aqui, porque essa afirmação corrobora com outro áudio, esse áudio, não dá para negar, do Mauro Cid, onde ele diz o seguinte, bota aí pra gente, Bruno. Cara, vou te dizer, esse troço tá entalado, cara. Tá entalado, você vê que o cara botou a palavra golpe, cara. Eu não falei uma vez a palavra golpe. Quer dizer, furo, foi erro, foi, sei lá, até condição psicológica que eu tava na hora ali. A quantidade de palavras de golpe que ele botou. Cara, eu não falei golpe uma vez. Nos vídeos, mostram o Mauro Cid usando a palavra golpe. Não sei se pela razão psicológica dele. Mas o que ele está dizendo é que a Polícia Federal adulterou o depoimento dele para incluir essa palavra golpe. Essa é a acusação feita por Mauro Cid, que isso é crime. E ao falar sobre o Alexandre de Moraes, o Cid ainda diz que ele já deve ter pronto a ordem de prisão do PR, não precisa de prova, só de narrativas, exclamação, exclamação, exclamação. E quando falam de prova, mete os pés pelas mãos, como foi com o FM, Freire Gomes, general Freire Gomes, que não viajou aos Estados Unidos. Ah, não, perdão, FM, claro que não é Freire Gomes, ou Paulo Burro pra cacete, Felipe Martins. É porque tem um outro momento que ele fala do general Freire Gomes. FM, Felipe Martins, que não viajou aos Estados Unidos. Até inocente o Felipe Martins, né? Ou seja, foi tudo armado para pegar o Bolsonaro e os bolsonaristas. Adulteram depoimento, montam tese mentirosa. E tendo dito tudo isso, não há dúvida alguma, não importa qual prisma que você analise, a tal da delação do Mauro Cid, que é a espinha dorsal desse processo do golpe da Disney. Esta delação é completamente ilegal em todos os sentidos. É ilegal porque Mauro Cid foi pressionado e torturado para que delatasse, tendo inclusive o pai, o irmão e a filha menor de idade, tendo sido ameaçados caso ele não delatasse. E é isso que eu tenho que chamar a atenção. Não é para execrar o cara, é pelo contrário. É para entender que é uma vítima de tortura. E isso torna o depoimento ilegal. Também é ilegal porque a Polícia Federal adultera o conteúdo da delação, conduz, coloca palavras na boca dele. Já tinha a narrativa pronta, com um intuito político. É ilegal também porque o Cid vazou informações da delação para pessoas envolvidas no processo no qual ele atua como delator. É ilegal porque ele estabeleceu contato com os advogados do processo para explicar o que estava acontecendo, até mesmo, pelo que me parece, com a boa intenção de ajudar as defesas a se prepararem para o que estava por vir. E é ilegal, é claro, porque há uma série de contradições entre o que a Polícia Federal registrou e o que Cid de fato disse no Supremo Tribunal Federal, como ficou visto pelo depoimento dele no interrogatório que eu comentei aqui com vocês. Não tem um único ângulo que permita chegar a outra conclusão que não a ilegalidade dessa delação. E esse processo inteiro contra o presidente Bolsonaro, contra o general Braga Neto, que está preso sem justificativa alguma, contra o general Heleno, contra o almirante Carnier, contra o Anderson Torres, contra o Alexandre Ramagem, contra, ao que me consta, contra o Paulo Figueiredo, é tudo baseado na delação do Cid. E nós teremos as notícias, pelo menos, de que o Moraes autorizou a acariações entre o Mauro Cid e o general Braga Neto. Parece que também vai ter a acariação entre o Anderson Torres e o general Freire Gomes. A cariação, para o que você não está acostumado com juridiquês, é quando você tem um confronto direto entre as partes, as testemunhas, os participantes do processo penal que tenham prestado informações divergentes. Ou seja, o Mauro Cid diz uma coisa, o general Braga Neto diz outra. Aí um é posto de frente ao outro, olho no olho, mais ou menos, e cada um vai expor a versão dos fatos, e aí são pedidos de esclarecimentos e divergências. E esse, meus amigos, será um espetáculo que eu espero que seja televisionado. Porque o Alexandre está numa posição muito ruim. Não do ponto de vista do Xandaquistão, porque ele vai continuar fazendo o que ele quer. Ele é um tirano, ele é um ditador, ele é um ayatolá. Enquanto não vierem as sanções dos Estados Unidos, nós não temos como negociar. Mas do ponto de vista da farsa, que vai ficar mais exposta ao público. Porque existe uma diferença entre você fazer as coisas de forma velada, com uma legitimidade aparente, e você meter o louco e cagar para as aparências, impondo o que você quer na base da força. E a opinião pública que engula. E o Alexandre está cada vez mais próximo da segunda situação. E o que dá para dizer é que este processo está cada vez mais constrangido.
E um dos fatos que comprova isso é que depois dessa história do Mauro Cid em contato com o advogado Coronel Câmara, a defesa do Bolsonaro entrou com um pedido de anulação da delação do Cid. Afinal, como a gente viu aqui no programa de hoje, ela é absolutamente ilegal em todos os sentidos. E aí, hoje, prontamente, já com a resposta à petição pronta na gaveta, o Alexandre negou o pedido da defesa do Bolsonaro. Segundo o Alexandre, o pedido é impertinente ao atual momento do processo. É impertinente. Não gostei. Chato isso. Sabe como é, né? Eu sei que a delação é ilegal, mas se tirar agora, porra, aí você me ferra. É impertinente. É isso que quer dizer, impertinente. Não tem mais como o Alexandre manter as aparências. E é óbvio que isso vai gerando constrangimento. Os colegas de Supremo têm que ser cada vez mais arrastados para essa farsa. E é efetivamente impressionante a estratégia do Alexandre. A gente já teve na semana passada a Veja publicando esses diálogos do Mauro Cid na quinta-feira, e aí vem na sexta o Alexandre fazendo coisas que eu nunca vi na vida. Sendo a primeira delas o mandado de prisão com busca e apreensão na casa do Mauro Cid. Eu apurei a história. Eu não sei se isso já saiu em algum lugar na imprensa, eu acho que não. Tá? Eu não vi ninguém apurar essa história. Então, pelo que eu apurei, o delegado da Polícia Federal chegou na casa do Mauro Cid com mandado de prisão. Entregou o mandado de prisão ao Mauro Cid, enquanto cumpria a busca e a apreensão. Deu 5 minutos e o delegado tomou o mandado de prisão da mão do Cid, dizendo que o mandado havia sido revogado. Eu vou repetir para vocês, porque eu nunca ouvi falar disso. Eu perguntei para vários criminalistas e eles nunca ouviram falar disso na história. O Alexandre de Moraes escreveu um mandado de prisão para o Mauro Cid. A Polícia Federal foi cumprir o mandado de prisão. Chegou lá, não foi algo que o Mauro Cid disse, não foi algo que o Mauro Cid não disse, ele só foi depor na Polícia Federal às 11 horas da manhã. A Polícia Federal tomou o mandado de prisão da mão do cara. Eles não têm nem cópia do mandado de prisão. E aí eu fico me perguntando o que levou o Alexandre a fazer isso. O que levou o Alexandre de Moraes a emitir um mandado de prisão e ele mesmo, em 5 minutos, revogar o próprio mandado de prisão que ele tinha acabado de emitir. É uma coisa absolutamente assustadora. E veja, um comportamento errático que não é isolado. Porque no mesmo dia, nós tivemos uma coisa parecida. Nós tivemos um outro mandado de prisão, dessa vez contra o ex-ministro do Turismo Jair Bolsonaro, o sanfoneiro, gente boa, Gilson Machado. Gente boa mesmo, assim, o Gilson é conhecido por não conseguir fazer mal nem a uma mosca. É um cara 100% do bem, querido por todo mundo, querido aqui nos Estados Unidos. Engraçado, porra, caricato, gente boa. O jeitão dele, ele é uma figura, todo mundo gosta do Gilson. E vem um mandado de prisão com base em... Eu li as peças do Alexandre. Não tem nada. Não tem justificativa. A Polícia Federal recebeu um informe. Você ouviu informe? É o ouvir falar. Ouviu falar um negócio. E aí, 12 horas depois de ter emitido o mandado de prisão, eu juro pra você, a nossa expectativa, já tinha até avisado aqui nos Estados Unidos, que o Gilson ia ficar muitos meses preso. 12 horas depois, o Alexandre revoga o mandado de prisão. Aí você olha e fala assim, pô. Bom, algumas coisas. Primeiro, a velha estratégia do Alexandre, que ele repetiu nessa semana, a de conseguir tomar o espaço na mídia com outro escândalo. Né? Ele fez isso com o negócio do Mauro Cid, do Gilson Machado na semana passada, e nessa semana ele fez com essa notícia fajuta do indiciamento do Bolsonaro no caso da ABIN Paralelo. Que é um negócio absolutamente sem pé nem cabeça. Porque o Bolsonaro não foi sequer escutado, não foi ouvido no processo ainda. Ou seja, esse processo está longe de estar pronto. Você não ouviu o cara. Então, um indiciamento feito às pressas nas coxas, como cortina de fumaça para pautar a mídia. Mas, eu me pergunto, cortina de fumaça e logo depois revoga o que faz? E daí das duas uma, você tira uma conclusão comigo. Ou o Alexandre ficou maluco, tá num estágio avançado e começou a ficar maluco, porque um cara que faz um troço e reverte 5 minutos depois e faz um mandado de prisão e reverte 12 horas depois, né? Aí o cara sai só da psicopatia, que obviamente é um quadro clínico que ele tem, mas entra em outro distúrbio do DSM, que é distúrbio de bipolaridade, transtorno bipolar. Eu diria que, além disso, quase que dupla personalidade. Então, ou o Alexandre realmente está num estado mental fragilizado, ou, o que eu acho mais provável, é que ele deu as ordens e quando elas se tornaram públicas, alguém ligou e falou assim, pô, peraí,
que merda é essa que você está fazendo? Eu ouvi, e aí eu posso comentar aqui no meu programa, eu sempre falo para vocês o que eu sei e o que é rumor. Eu posso comentar rumor. Posso comentar, desde que eu diga para vocês o que é rumor. O rumor que eu ouvi de uma colega da imprensa foi que o Alexandre, grande mídia, tá? Tô falando de veículo aqui de grande mídia. Essa minha colega me disse, veio até confirmar a informação comigo, de que descobriram que o Gilson Machado é muito próximo, e de fato é, muito querido, do assessor pessoal do Donald Trump. Basicamente, o Sérgio Gorka é o chefe do escritório pessoal do Donald Trump na Casa Branca. Alguém com quem, obviamente, eu falei imediatamente quando o Gilson foi preso. Então teria acontecido no Supremo Tribunal Federal a seguinte coisa: meu filho, a gente já está no meio dessa confusão com os Estados Unidos, tentando reverter as sanções. Você vai arrumar a prisão de um cara que é amigo do braço direito do Donald Trump? Peraí, pô. Eu não sei se é verdade. Eu não sei se é verdade. Eu sei que não é normal isso que a gente está falando. Não é normal isso que a gente está falando. Pois bem, se você quer imigrar para os Estados Unidos ou para Portugal, não precisa procurar o Gilson Machado, você pode procurar a Imigrex. A gente ajuda você a encontrar um visto ou para os Estados Unidos, ou para Portugal, ou para a Itália, e agora parece que a gente vai trabalhar também com o Paraguai.